Vamos dar uma salva de palmas bem forte para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, nós temos hoje a grande Santa Ceia, a primeira do ano, a qual todos devem voltar para a noite. Teremos batismo daqui a pouco, aí completaremos uma fase muito importante da Igreja Gloriosa, que é os degraus de fé, que é a forma que vai gerando vida, conquistando pessoas, saindo dos problemas, trazendo a glória de Deus na terra. Mas primeiro temos que aprofundar nos degraus de fé e Deus nos ungir a eles para isto ocorrer. Então, à noite completaremos a parte final da mensagem, que é alcançando a natureza de Deus. Então, o texto que está sendo lido ao longo de toda a semana, e mais uma fase agora nessa manhã, que é também profética, aí completaremos o culto principal à noite, com a mensagem completa e a última revelação sobre os degraus de fé. Então, o texto básico é 2 Pedro, capítulo 1, o verso 4. Nós vamos agora completar mais uma fase e depois as duas fases final, que é as principais, terminarão à noite com alcançando a natureza de Deus. Então veja 1 Pedro 4. Diz aqui na Bíblia de Jerusalém: pelas quais o Senhor Jesus nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, a sua herança que Ele nos deixou, porque somos co-herdeiros em Cristo, para que por estas promessas, ou a herança que é nossa em Cristo, fiquemos participantes da natureza de Deus em nós, ou nos assemelhamos a Deus, que o cristão é levado a ter a natureza de Deus, ou semelhança de Deus, havendo escapado das amarrações da raça adâmica, ou corrupção, pelas concupiscências que há também nesse sistema mundano. E vós também, pondo nisso mesmo, então, todo o vosso cuidado, acrescentai, portanto, à vossa fé em Cristo, a bondade, porque ao acrescentar a bondade, terá muito conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento da palavra viva de Deus vai te levar a ser temperante, e a pessoa temperante desenvolverá o ministério da paciência, e o paciente terá muita piedade. O piedoso terá grande amor a todas as pessoas, e este amor aumentado levará a ter o amor de Deus, o amor ágape, que nos levará a participar da natureza de Deus. Então nós vemos aqui na Bíblia Jerusalém. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, então todos nós cremos em Jesus, é a base da vida cristã. Mas crer em Jesus não é só falar que crê nele, que tem fé, que ele cura ou que ele opera os milagres. Mas a fidelidade em Cristo é ser transformado na semelhança dele, no caráter, na identidade, na personalidade. É a base da Igreja Gloriosa. Sobre esta fé é que vai construindo a vida cristã. Jesus é o fundamento. Então não basta só falar, eu creio em Jesus, mas se o alicerce não estiver completo, a construção não vai para frente. Mas pode até tentar construir, por isso que tem várias maneiras de pregar o evangelho. Prega por contenda, por comércio, por fingimento, por vanglória, Filipenses 1,15. Mas aí a construção espiritual não estará firme, qualquer coisa vai abalar, na volta do Senhor não vai suportar. Mas se o alicerce estiver firme, no caráter, na identidade, na personalidade, a morte adâmica, andar no Espírito, então logicamente o Espírito Santo levará a pessoa a ter a bondade, que já foi falado várias vezes, que vamos falar mais à noite, mais profundamente. A bondade leva a ter muito a palavra revelada de Deus. A palavra revelada leva a ser temperante, a pessoa com grande temperança, que é o domínio de qualquer coisa, nem o alimento domina. E o temperante ele vai tornar muito paciente, ou seja, ele não se abala por nada que ocorre, porque senão vai fazer igual Moisés. Ele não teve paciência
bateu o cajado na rocha e nem entrou na terra prometida, mesmo que ele era um homem até manso. Então a paciência é o controle na hora dos maiores nervosismos que vem, luta, briga, porque é aí que Deus vai fazer a vitória. Por quê? Porque tem muito problema, só vai resolver na hora que Deus vê que nós não estamos nervosos, abatidos, nem reclamando do governo, nem brigando com ninguém, mas esperando nele. Ele muda as pessoas. No caso de Moisés, ele não ficou ali esperando a água sair da rocha, ele bateu na rocha. Então aquela geração não entrou em Canaã, nem Moisés. Mas Deus poderia mudar o coração deles, se Moisés esperasse mais um pouco. Então por isso que os degraus da fé levam a muitas conquistas. E da paciência, é o que vamos falar agora, leva a piedade. Aí a piedade é o amor a todos, fraternal, o amor fraternal desenvolvendo, se amar quem vemos, aí o amor de Deus manifesta e tornamos a natureza de Deus. É na natureza de Deus em nós que Jesus volta, que é a revelação que vai ser pregada à noite na grande Santa Ceia, que ninguém pode faltar, porque aí vai desencadear um grande avivamento como igreja gloriosa para todo lado. Mas vamos então falar o que é piedade. Então, lendo as Escrituras Sagradas, que a piedade então é um nível de fé que leva a uma vitória muito grande. Então a piedade, ela é traduzida muitas vezes pelas pessoas como pena do mal que uma pessoa está sofrendo, pena dos males alheios, ou ter dó de alguém. Mas só que na realidade, a palavra piedade, na Bíblia Jerusalém está escrito aqui alguns termos em grego. Piedade quer dizer theosebeia, no grego, theosebeia. Theo é a palavra grega de Deus. Então sebeia quer dizer a pessoa que se apega e ama os propósitos, os planos de Deus, e vive por Ele, e faz tudo por Ele, e coloca o coração no propósito de Deus e nem faz planos de si mesmo. Isso que é uma pessoa piedosa. Amar, querer e fazer com prazer todo dia o plano de Deus cumprir na terra. É theosebeia, é piedoso. Então veja bem que toda pessoa piedosa, ele vai estar na terra para amar o plano de Deus. Então o que vai ocorrer? Aí Deus vai operar coisas tremendas que a pessoa nem saberia como que Deus operaria, Ele fará. Por isso que está em Jeremias 3,33, clama a mim, invoca-me. Esse invocar nada mais é do que amor desejoso de Deus, e anunciar coisas grandes, firmes, que nem sabe. Então Deus tem planos para alcançar muitos de forma milagrosa, de forma misteriosa, mas aí Deus precisa de piedosos. Então é um degrau de fé que leva muito avivamento, porque piedade não é só dó do alheio, mas principalmente amor desesperado pelo plano de Deus e vivo por esse plano. Então se chegarmos nesse nível, Deus operará coisas grandes, firmes, que ninguém sabe. O grande exemplo no Velho Testamento, e muitos outros, é Jeremias. Então Jeremias era um príncipe muito rico da elite de Israel, mas ele não conforma com Israel fazer aliança com o inimigo. Então ele vai orando e Deus fala com ele: Jeremias, te levanto como um profeta para combater essas alianças malignas, para manter o meu povo no meu plano. Então Jeremias foi escorraçado, perdeu o cargo de príncipe e perdeu até os amigos, e ele ficou sozinho. Ele não quis nem riqueza de Israel, a elite de Israel. Então ele é o profeta chamado profeta das lágrimas. Ele chorava tanto para o plano de Deus cumprir e ninguém dava crédito. E ele foi o único que escapou da prisão de Nabucodonosor. O restante foi tudo preso no cativeiro da Babilônia. Então é chamado o profeta das lágrimas. Ninguém creu nele, mas Deus o abençoou. Até os inimigos acreditaram nele. Então Jeremias é um sinal de um homem piedoso, amou tanto o plano de Deus, e foi por causa dele que Deus pôde depois reverter a história. Mas muitos não acreditaram nele. Veja bem que a piedade faz com que Deus opere planos que nem entendemos, aí que Ele faz coisas tremendas. E a Bíblia então mostra que, aqui na carta a Timóteo,
abra lá para você ver. Uma palavra muito especial, que quando a igreja chega a ter piedosos, quer dizer, pessoas que amam o plano de Deus desesperadamente, chora pelo plano de Deus, vive pela casa do Pai, pela vontade dEle. Então, se chega nesse nível, Deus pode fazer coisas que jamais ninguém viu. Veja bem, uma passagem em 1 Timóteo, no capítulo 3, 16, que Deus nos alertou muito nesta palavra sobre os degraus da fé, que quando a igreja chega nesse nível, veja bem, 1 Timóteo 3,16, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aqui na Bíblia, Monfatti diz que Deus faz coisas que ninguém imaginaria, que ninguém pensaria, que ninguém nunca acharia que Deus faria daquela forma com a igreja piedosa. Por isso, sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou na carne, que foi Jesus, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, ao mundo, crido no mundo e recebido acima na sua glória. Veja então que ninguém poderia imaginar como que Jesus viria à terra, nem Satanás percebeu o que ocorreu. Grande foi o mistério de Deus de nos salvar, de Jesus vir na raça adâmica, ir lá no fundo dos infernos pregar para aqueles que foram condenados, porque não aceitavam a palavra no Velho Testamento. Foi ressurreto, assentou à direita do Pai, reina eternamente. Então é o grande mistério da piedade. Então Jesus veio à terra não por dó simplesmente do ser humano, mas Jesus veio à terra porque Ele ama o plano do Pai, e lá no céu fez o plano, e Jesus falou: eu vou lá cumprir, que eu amo o plano do Pai, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só, mas três distintos. Então grande é o mistério da piedade. Então Jesus amou o plano do Pai de salvar a humanidade, o plano de restaurar, e por isso Deus fez coisas que ninguém imaginaria para salvar, um grande avivamento. Então isso é para nós também. Então o mistério da piedade não é você só ter dó de um pobre que está pedindo esmola e orar para ele, ou dar uma esmola, ou ajudar, ou ter dó de um doente no hospital, uma criança que está sofrendo. Isso é compaixão, que é traduzido também, mas a piedade mesmo no grego está escrito Theosebeia, que quer dizer plano de Deus que Ele concede, mas se a pessoa estiver amando Ele e pondo Ele acima de tudo e querer o plano dele, fazer como Ele quer, aí torna uma pessoa piedosa. Então isso é o degrau de fé. Isso faz Deus fazer mistérios na terra que ninguém imaginaria que ocorria o avivamento dessa maneira. Então vai subindo os degraus de fé, e o piedoso vai tendo tendência mesmo do amor ao próximo, e vai desenvolver o amor ágape, que vai tendo a natureza de Deus. E quando alcança a natureza de Deus, Jesus volta, é o que vai ser pregado à noite, o mistério do amor. Deus é amor, o amor ágape, mas para chegar lá tem que subir os degraus de fé. Então a vida cristã é na conversão, no batismo, aí começa a fazer o alicerce, mas não pode parar, e o alicerce tem que ser bem feito, porque muitas vezes numa construção, como no Brasil tem muitas empreiteiras, muitos construtores, grande parte deles usa material de terceira para ficar desviando dinheiro, não faz bem feito, não faz como deve ser feito, aí as construções constrói, as paredes começam a rachar, os prédios começam a cair. Eu me lembro, no Rio de Janeiro, tinha um deputado, Sérgio Maia, se não me engano, então ele fez vários prédios, mas usou a areia do mar para fazer as fundações, para não gastar dinheiro. E o que ocorreu? O sal corroeu o cimento, e as fundações apodreceram em pouco tempo, e os prédios ruiu tudo. Então o que adiantou construir? Ganhou muito dinheiro, porque desviou muito das areias, que usou areia de praia como misturado com sal, e caiu tudo. Então assim, muitos cristãos creem em Jesus, mas não fundamenta a fé para a bondade, a paciência, a temperança e também a piedade. Aí logo não vai adiante. Então Deus não tem como muito fazer. Então a igreja que torna gloriosa, ela tem que prosseguir os degraus de fé. Então hoje, nessa manhã, vamos
orar para tornarmos piedosos, amantes de Deus, do plano dele, preferir ele de todo o coração, mais que qualquer coisa. Você pode ter trabalho, estudo, família, casamento, noivado, o que seja que você ama, até legítimo, mas o piedoso, ele abandona muitas coisas em amor ao Pai, vive por ele e não desiste e faz tudo para ele. Aí Deus fala: grande é o mistério da piedade. Aí que ele faz coisas que ninguém imagina. As igrejas podem ter TV, rádio, uns pregador, mas quando Deus encontra piedosos, ele começa a fazer mistérios que jamais se viu para alcançar muitos de forma tremenda. Então isso é a visão da Igreja Gloriosa, mas isso não é tudo. O fundamento maior é alcançar a natureza de Deus, porque aí Jesus volta quando isso ocorrer, que é o segredo que vai ser pregado logo mais à noite na Santa Ceia. Então essa é mais uma fase, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Então vamos agora orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Pai, para mais uma fase da igreja que vai tornando santa e gloriosa. Pai querido, Pai amado, Pai bondoso, Pai misericordioso, venha assim, ó Pai, confirmar avivamento, abundante graça e abundante vitória para o teu povo, para a tua igreja. Abençoa mais uma etapa dessa semana que tem sido pregado exaustivamente, que é subir os degraus de fé. O cristão não pode ficar no primeiro nível, ele tem que prosseguir a maturidade em Cristo. Senhor, e à noite será revelado um mistério tremendo da natureza divina para o cristão, que é para todos nós. Isso, alcançando-se, desencadeará um avivamento gigantesco para a volta do Senhor que se aproxima, e isto vai ocorrer quando a igreja tiver a natureza de Deus, como Ele tem determinado. É o que diz as Escrituras, que ninguém fique iludido com esse mundo, mas que prossigamos os degraus de fé. Opere nesta manhã profética, abençoa todos que vão batizar, abençoa todos que voltarão à noite para a primeira Santa Ceia do ano. Vida abundante a todos, ó Pai, que todos sejam sujeitos ao Teu Espírito, que todos, ó Pai, não deixe a raça adâmica dominar, que todos se sujeitem ao Teu Espírito para prosseguir na maturidade em Cristo. Vida abundante a todos, ó Pai, abundante graça, abundante unção, abundante refrigério para todos nós. Que Teu Espírito que levantaste este ministério nos ajude adiante, ó Pai, que desde a conversão, ao falar as visões, muitos não deram crédito, muitos reagiram adversamente. Muitas vezes, ó Pai, fomos rejeitados, nem dado chance de pregar as visões dadas por Deus, mas Tu mandou ir adiante, Pai, amar a visão de Deus, tornar piedosos. Jeremias perdeu tudo que ele tinha, até o cargo de príncipe, nem família acreditava nele, mas ele chorava e clamava para que o plano de Deus cumprisse. Mesmo assim, Israel não deu crédito, mas ele foi o único que alcançou misericórdia, e por causa das orações de Jeremias, Deus pôde depois salvar aquela geração e levar até mesmo os inimigos converter, porque grande é o mistério da piedade. Senhor, que a igreja prossiga a visão gloriosa. Abençoa todos nesta manhã, os que virão à noite. Senhor, esta obra é Tua, ninguém pode detê-la. Então, grande avivamento, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar e bendizer o santo nome de Jesus. Então, igreja, nós vamos agora orar por todos, mais uma fase da igreja subindo os degraus de fé, mas à noite é as mensagens que nunca foi pregada, vai ser à noite, coisa gigantesca, que é alcançar a natureza de Deus, os degraus de fé. Então, quando Deus libera a palavra,